Com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus, a hora está um pouco adiantada, mas a gente vai continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, convido-vos para lermos, meditarmos na palavra de Deus no livro de 1 a Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17 de 1 Samuel. O texto é muito extenso, meus queridos irmãos. É cerca de 58 capítulos. Nós não vamos ler todo o texto. É um texto muito conhecido, capítulo 17, que fala da luta, da batalha de Davi com o gigante. E o tema dessa mensagem é: Deus quer que você vença o gigante. Glória a Deus. Deus quer que você vença o gigante. Nesta noite eu creio poderosamente que Deus vai continuar falando conosco, aleluia, através da sua palavra. Já ouvimos os louvores, Deus falou nos louvores, ouvimos também nosso pastor Saami falando também a palavra. Glória a Deus. Capítulo 17, nós vamos ler, meus queridos irmãos, apenas o versículo 32 em diante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse, versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha o que Davi disse. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Meus queridos irmãos, o livro é de autoria provavelmente de Samuel, e o propósito desse livro é registrar a vida de Samuel, que foi o último juiz de Israel, o reinado e declínio de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e a escolha e preparação de Davi, o maior rei de Israel. Sabemos que Davi foi o maior rei de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer que você vença o gigante. Antes de pregarmos a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer ao meu Deus, primeiramente, por mais esta rica oportunidade. Não é a primeira vez que eu estou pregando aqui, né, pastor Saami? Eu preguei aqui no Templo Central quando ainda era jovem, quando tinha apenas 23 anos de idade, num congresso de mocidade. 1994. E eu quero agradecer a Deus e agradecer pelo grande livramento que Deus nos concedeu, a mim e a minha filha. No dia 15 do mês 7, do mês de julho deste ano, mês passado, eu testei o Covid-19. E cheguei ali no Pedro I,
doente. A médica me atendeu, eles atendem muito bem, graças a Deus. Houve um investimento muito bom no nosso país, na nossa cidade, em prol da campanha para combater o Covid-19. E eu confesso aos irmãos que, primeiro, eu não tenho medo de morrer, nunca tive. Não tenho medo, e eu sei que um dia, quando eu for partir, o meu Deus me avisa. Eu sabia que eu não iria morrer, eu sabia, tinha convicção disso. Mas eu confesso aos irmãos que eu não sabia que eu estava com Covid. Quando eu fui pegar o teste, eu fiquei, pela primeira vez, um pouco angustiado. Sabe por quê? Por causa da minha família. Eu fiquei preocupado com a minha família. Eu estava brincando com o meu menino, já fazia uns 2 dias, com a minha esposa, com minha família, no convívio com minha família. E eu disse para a enfermeira, quando ela me deu o teste, que disse, você testou, viu? Positivo. E eu disse, e agora? E minha família? No meu pensamento, no meu psicológico, eu achei que todo mundo tinha pego também. Não é isso que a gente pensa? A gente dentro de casa. Mas aí fui para casa, fiquei no isolamento. E depois minha filha, que dorme a acho que uns 15 metros depois do meu quarto, testou. Minha esposa do meu lado não testou. Mas eu confesso aos irmãos que, mesmo eu com dores na cabeça, dor no corpo, sem sentir o alimento, eu tinha certeza que ainda não era chegada a minha hora. Aleluia. E a médica passou os medicamentos para mim tomar em casa, eu fiquei tomando, fiquei bom, graças a Deus, estou bom, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus é fiel. Agora, por quê, irmãos? Porque eu entendo que certamente Deus ainda tem obra para fazer na minha vida. E não vou morrer tão cedo. Ainda vou viver muito. Ainda vou ver os filhos dos meus filhos. Como diz o Salmo 100, verás os filhos dos teus filhos. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Não menosprezando homens de Deus que partiram. Homens de Deus que Deus levou. Há um mistério, meus amados irmãos. Amém? Quantos estão gratos a Deus? Quero agradecer ao pastor Saami, meu amigo. Sua esposa está aí também, glória a Deus. Pastor Daniel Nunes, o nosso pastor presidente, o qual, no período em que eu estava doente, acometido do Covid, ele se comunicou comigo, pediu que eu tomasse a medicação, ficasse em casa, glória a Deus. E eu estou mais forte do que antes, meus amados irmãos. Israel havia um vale, Israel estava acampado, os soldados, o exército de Israel estava acampado em um lado, do outro lado do vale estavam os filisteus, e durante 40 dias, um gigante filisteu, por nome Golias, afrontava o exército do Deus vivo. E dizia, apareça um homem para lutar contra mim. Ele, segundo Flávio Josefo, ele era um homem, pastor Saami, com cerca de 4 metros de altura. Você imagina aí. Um gigante, filho de uma raça de quase 5 gigantes, os quais Davi derrotou todos eles. E aí, meus queridos irmãos, Davi era filho de Jessé,
A Bíblia diz que, no versículo 1, glória a Deus, capítulo 17, versículo 12, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e adiantado de idade. Jessé, o pai de Davi, convida ele, chama ele e diz: meu filho, vá no arraial ver seus irmãos, leve lanche para eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Leve lanche para eles. Glória a Deus. E para os maiorais, leve queijo. E Davi saiu caminhando para o arraial. Quando Davi chega lá, o primeiro zumbido nos seus ouvidos que ele escuta é o filisteu gritando, batendo no peito e dizendo: apareça um homem para lutar comigo. Saul e todo o exército de Israel já estavam com medo, fugindo. Ninguém aparecia para lutar contra aquele filisteu. Estavam temendo. Havia um temor e tremor muito grande, a Bíblia diz, daquele exército. Mas Davi chega e diz: quem é esse filisteu, incircunciso filisteu, que se levanta, aleluia, contra o povo de Deus? E Davi diz para o rei Saul: eu vou lutar contra ele. Não desfaleça, ó meu Senhor, o seu coração, porque eu vou lutar contra esse gigante. Davi era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo dos gigantes da vida. Se você está cheia do Espírito Santo, você não tem medo dos gigantes. Quantos gigantes que têm se levantado, aleluia. Quantos gigantes se levantam muitas vezes na família, se levanta na vida, aleluia, do povo de Deus. Mas nesta noite, aleluia, você precisa vencer o gigante que tem afrontado você e a sua família. Vença o gigante. Deus conta com você para vencer o gigante. Agora, pastor Saami, quando Davi chega no arraial, aleluia, e ele diz que vai vencer aquele gigante, em nome do Senhor. Primeiro, ele diz: eu vou a ele em nome do Senhor dos exércitos. Nós não podemos vencer as guerras, meus amados irmãos, vencer os conflitos sem o Senhor dos exércitos. Toda luta, toda batalha, você precisa colocar, aleluia, primeiramente o Senhor dos exércitos na sua frente, para você vencer a luta. Meu amigo, minha amiga, você, aleluia, Deus quer que você vença o gigante. Qual é o gigante que tem afrontado você? Qual é o gigante que tem afrontado a sua família? Aleluia, aleluia. Deus quer levantar você nesta noite como Davi. Deus quer levantar você, aleluia, nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, dentro da sua família como Davi. Eu me lembro, quando eu ainda jovem, na minha família se levantou um gigante muito grande. E aquele gigante disse: vou eu destruir toda a família. E eu era um jovem que não estava entendendo ainda aquela situação. Mas Deus falou comigo, quando eu busquei solução para os problemas da minha família, quando através de uma irmã minha, o diabo disse: vou eu destruir toda a família. E numa reunião de grupo familiar, no bairro de Bodocongó, no ano de 1990, eu cheguei naquela reunião, e tinha um pastor ministrando naquela reunião, e eu disse: pastor,
Vocês têm solução para minha irmã? E ele disse: Castilho, porque ele me conhecia e as pessoas da casa, eu era convidado para aquela reunião, me conhecia. E ele disse: Castilho, Deus tem solução para a sua família, mas você tem que entregar a sua vida para Jesus. E aí Deus me deu a revelação celestial naquela hora. E eu levantei as minhas duas mãos e disse: aceito Jesus como Salvador da minha alma. Foi uma festa tão grande naquele salão, naquela casa, porque as pessoas que estavam ali me conheciam e sabia do homem, do jovem orgulhoso que era eu. Porque eu tinha um pedestral. Eu era líder estudantil. Fui para Brasília no ano de 1986 representar a Paraíba como delegado da UBS. Eu não era um jovem fora da sociedade, não, à margem da sociedade, não. Mas eu era vazio, sem Deus, sem paz, sem Jesus. Eu precisava de Jesus. E me apresentei no quartel, no exército. E aí eu fiz como Davi: quem é esse incircunciso filisteu que desafia a minha família? E aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Minha mãe religiosa daquela do pé roxo disse: você está doido? Eu digo: tô não, mamãe. Ela dizia para as amigas dela: eu ensinei esse rapaz a viver, agora ele quer me ensinar. Aí eu disse: olha, a senhora me ensinou muita coisa boa. Minha mãe é uma pérola. Congrega na Malvina 2. Mas quando eu ia ali para um ciclo de oração, ali na Ramadinha, 2h30 da tarde, 2h30, a minha mãe pergunta para onde eu vou, e eu digo: vou para o ciclo de oração. Ela diz: eu vou também. E ali minha mamãe aceita Jesus como Salvador da sua alma. O gigante estava caindo por terra. Segure aí, aleluia, eu vou lhe dizer: Deus conta com você para salvar toda a sua família. Deus contou com Davi para vencer não só um gigante, como todo o exército. Mas quando Davi se apresenta no arraial, o irmão dele, chamado Eliabe, diz: para que tu vieste aqui? Com inveja de Davi, porque ele não era cheio do Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Davi tinha a direção de Deus. Para que deixaste aquelas poucas ovelhas? Mas Davi não deu muita atenção para ele. Davi se apresenta para o rei Saul e diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Queridos irmãos, eu vejo aqui nesse texto vários impedimentos, várias palavras negativas para Davi não enfrentar o gigante. Você está entendendo? Talvez você já tenha se apresentado a Deus e dito: Senhor, eu quero que tu me uses. Mas muitas pessoas já têm dito para você que Deus não quer usar você. Deus quer usar você. Você é um vaso nas mãos de Deus. Deus conta com você para vencer o gigante. Desfolhando esse texto, você vai perceber, pastor Saame e demais irmãos, que houve muitos empecilhos para Davi não ir enfrentar o gigante. A começar do rei Saul, que diz: Davi, você ainda é moço.
Só que Davi tinha experiência com Deus. Davi diz: olha, eu apacentava as ovelhas do meu pai. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, você tem que ter experiência com Deus. Veio um urso para tomar as ovelhas, eu peguei o urso e matei o urso. Depois veio um leão e eu matei também o leão. Isso fala de batalha. Isso fala de lutas que você precisa ser forte para vencer. Receba em nome de Jesus. Lutas, batalhas, internauta que está ouvindo essa mensagem. O urso e o leão trata de lutas e batalhas que você muitas vezes tem enfrentado, e muitas vezes você tem se acovardado, muitas vezes você tem corrido, muitas vezes você tem temido, mas Deus quer que você mate o urso, mate o leão, para depois matar o gigante. Aleluia. Davi tinha experiência. Davi tinha experiência com Deus. Quando você venceu o urso e o leão, quando o gigante chegar na sua frente, vai ser fichinha para você, porque você já tem experiência com Deus. Não é assim? Sabe por que pessoas abandonam Deus, pastor Saami? Por falta de experiência com Deus. Jó, ele tinha tanta experiência com Deus e tanta intimidade com Deus. Jó era temente a Deus, sincero. O próprio Deus defende Jó diante de uma reunião, aleluia, perante Satanás. Deus diz para ele: tu viste o meu servo Jó, servo íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? Este era o perfil de Jó. Deus dá, aleluia, todo o perfil de Jó. E uma das características maravilhosas de Jó também era desviar-se do mal. E Jó diz, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 42 e versículo 1, depois de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as dores que ele passou. Porque se você ler o livro de Jó, você vai ver Jó, às vezes até, como é que se diz? Reclamando. Muitas vezes até do seu nascimento. Mas Jó reclamava devido às dores. Ele ali não nega, não tem a conotação de negar o nome do Senhor. E nem de ser infiel para com Deus. Aleluia. Jó, ele diz assim, aleluia, no capítulo 42. Aleluia. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida. Ninguém. Ninguém. Aleluia. Aleluia. E Davi, cabeça erguida, sem medo do filisteu. Você precisa erguer sua cabeça e saber que o gigante, porque o gigante aqui, irmão, retrata algo maior do que nossas forças. Às vezes é um vizinho que se levantou contra a sua casa. O gigante pode ser uma enfermidade a qual o médico disse, não tem mais solução. Você vai morrer, porque os médicos muitas vezes não têm misericórdia. Mas Deus é misericordioso. E a última palavra é a de Deus. A última palavra é a de Deus na minha e na sua vida. Ele contou a sua experiência.
Sabe por que Jó não negou o nome de Deus? Não foi infiel a Deus? Porque ele conhecia, aleluia. E no capítulo 42, ele ainda diz assim: eu ouvia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mas com os meus olhos agora eu vejo. Ele cria tanto em Deus, ele acreditava tanto em Deus, ele tinha tantas convicções, que ele dizia: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu estou firmado nesta palavra. Quando eu fui para o Pedro I, eu fui com a convicção que ainda que eu morresse, ele me ressuscitava. Isso é muito forte, queridos. Vença o gigante. Vença o gigante, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo, aleluia, esta palavra. Vença o gigante que tem afrontado a sua família, que tem afrontado o seu psicológico. Vença o gigante. O gigante pode ser uma depressão num filho, o gigante pode ser uma depressão numa filha, o gigante pode ser um problema financeiro. Seja qual for o gigante que tem se levantado contra você e sua família, nesta noite, Deus te dá esperança, aleluia, aleluia, e te dá forças, aleluia, e te dá poder para você vencer esse gigante. Quantos crê, glorifica, exalta e engrandeça o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. 29 anos servindo ao Senhor, aleluia, com alegria. São 29 anos, pastor Saami, enfrentando gigantes, gigante dentro de casa, gigante fora de casa, gigante na vizinhança, gigante na caminhada, gigante em todo lugar, gigante muitas vezes espirituais e gigante muitas vezes carnais, mas Jesus tem me dado vitória, e eu tenho vencido o gigante, porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus mandou eu lhe dizer, aleluia, que está com você, e você vai vencer esse gigante. Receba. Foi muitos impedimentos. Palavras negativas. Não existe coisa pior, pastor Saami, do que você estar esperando uma palavra de carinho, uma palavra salgada, porque Paulo disse, meus queridos irmãos, que a nossa palavra fosse sempre salgada com sal. Temperada com sal, muito bem, temperada com sal. Jesus disse, aleluia, vós sois a luz do mundo. Um irmão chegou para mim, um abençoado, e disse: eita, Castilho, escapasse fedendo, não foi? Isso é palavra para homem de Deus? Eu disse: escapei fedendo não, escapei cheirando, porque Jesus, aleluia, é a rosa de Saron, aleluia, foi Ele quem me livrou. Eu não sou melhor do que ninguém, aleluia, louvado, mas aprove a Ele ter me livrado. Palavra negativa, mas está repreendido em nome de... Eu não escapei fedendo, não. Isso é palavra para o mundo. Eu escapei porque Ele, pela sua infinita misericórdia, talvez eu nem merecia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho filhos, aleluia. Eu ainda tenho filhos pequenos. Eu tenho um filho que eu quero ver ele formado, aleluia. O John Felipe está na faculdade, aleluia, aleluia. Eu quero ver a formatura dele, eu quero que ele realize o meu sonho, aleluia, de ver ele, aleluia, tirar uma foto com seu canudo, aleluia. Eu quero ver meus filhos. E Deus realiza o desejo do seu e do meu coração. Deus realiza. Lá vai Davi,
para concluir, lá vai Davi para o arraial. A Bíblia diz que o filisteu vem marchando, um escudeiro. A Bíblia diz que havia um escudeiro do seu lado, da sua frente. Não era só o gigante, tinha também um escudeiro, com escudo, batendo no escudo. E Davi, quando o gigante olha para Davi, despreza Davi. Está vendo que muitas vezes na prova alguém vai desprezar? E você tem que entender o mistério. Você está entendendo? Vê o desprezo. Sabe para quê? Para ver se Davi tinha complexo de inferioridade. Davi não tinha. Davi era maior do que o gigante. Porque o Deus que estava em Davi é o soberano, todo-poderoso, majestoso, príncipe da paz. Deus Jeová disse para Moisés: eu sou o que sou. Diga para o povo que eu sou, me enviou a voz. Aí lá vem um gigante, marchando. Davi olha, aí está Davi com o quê? Uma funda. Um bisacozinho e dentro uma funda. A Bíblia diz que ele pega 5 seixos, que eram 5 pedrinhas, cada uma tem uma simbologia, e o tempo não vai deixar a gente denominar cada, mais 5 pedrinhas. Quando o gigante olha para Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? Está vendo não, em outras palavras? Está vendo o escudeiro do meu lado não? E a espada, chega a brilhava a espada do gigante. Eu quero lhe dizer que quando o gigante se apresentar contra você, as armas dele você tem que olhar espiritualmente. Davi não olhou com os olhos carnais. Por isso, queridos irmãos, igreja do Senhor, nós temos que ser espirituais, como disse Paulo: andai em espírito, andai em espírito, para entender e compreender, aleluia, louvado seja, as obras da carne, que são manifestas. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo dá uma relação ali do que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Obra da carne é maledicência, é inveja, porfia, divisão, fofoca. Tudo isso são obras da carne, rebeldia e etc. Aí a obra do Espírito: mansidão, amor, paz, longanimidade, bondade. O cristão tem que ser bom. Não, irmão, mas me fez mal, eu não perdoo. Mas você tem que ser bom. Não é que você é covarde. Você tem que ser bom, tem que perdoar, tem que amar. Fruto do Espírito e obras da carne. Mas, irmão, tem um irmão que é brabo demais. É porque ele é carnudo. Ele anda no osso. Porque Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 11, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando o gigante vem com toda a sua armadura, a Bíblia diz que ele tinha capacete de bronze. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele, aleluia, havia um aparato muito grande. Um escudo, capacete, espada, e Davi com uma funda. Só que Davi olha para a testa daquele filisteu, quando ele despreza Davi. Davi diz, tu vens a mim com espada, e eu vou a ti somente em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, o Senhor dos Exércitos me fará vencedor, e eu, aleluia, arrancarei a tua cabeça.
Anteriormente, que o texto é muito grande, pastor Saami, o gigante diz, nas fileiras dos filisteus, olhando para as fileiras de Israel, ele diz, apareça um homem, aquele que eu vencer, será servo meu, vai ser servo, e até o exército ia ser servo do gigante, servo do gigante. Quem é o gigante? Simbolicamente aqui, Satanás. Satanás muitas vezes procura derrotar o cristão para querer que ele sirva a ele. Mas se o cristão, aleluia, vencer as lutas, vencer o gigante, você, aleluia, vai colocar ele, aleluia, debaixo dos seus pés. Davi olha para o gigante, centraliza a cabeça dele, e Davi só tinha uma funda. Mas Davi era dos benjamitas, e eles, pastor Sam, eram especialistas em funda, a ponto de eles acertar um fio de um cabelo com a funda. Um fio de cabelo. Está vendo aquela irmã com cabelo grande ali? Se eles jogassem a funda só para acertar o fio de cabelo, eles eram perito em funda. Eita, segura aí. Em que você é perito? Qual é a arma que Deus lhe deu para vencer o gigante? Qual é a arma? Aleluia. Certamente Deus lhe deu alguma arma. Aleluia. Porque Ele não despede ninguém sem nada. Você tem algo. Aleluia. Que Deus quer usar você para vencer esse gigante que tem afrontado você e afrontado a sua família. Davi olha e joga a funda e lança direto na testa do filisteu. O gigante cai. Morreu? Ainda não. Porque o gigante muitas vezes só está no chão, você tem que subir em cima dele. Fazer a obra completa. Deus quer que você faça a obra completa. Amém? Quantos estão recebendo? Quantos estão recebendo? Davi sobe em cima dele, arranca a espada do gigante que está na bainha e faz o quê? Corta a cabeça do gigante. Obra completa. Obra completa. Deus quer você fazendo a obra completa. Aleluia! E ali, Davi vence aquele gigante com apenas uma funda. Qual é a arma que você tem? O que foi que Deus lhe deu? Eu quero perguntar aqui, quem Deus deu algo? Levante a sua mão para mim ver. Quem Deus deu? Deus deu, minha irmã, a você, a todos. Deus deu, tem alguma coisa, Deus dá. Aleluia. Tem irmão que só sabe, pastor Saami, pegar os folhetos, vem aqui, pega os folhetos, sai evangelizando, ganha famílias para Jesus. Tem outros que têm dinheiro muito dinheiro no bolso, aí investe, manda, paga o dízimo, e ainda paga para os missionários, paga um missionário que está na África, paga para um missionário que está na Índia. Essa é a obra, é a ferramenta que Deus deu a ele. Tem outro que, aleluia, Deus usa na profecia, outro Deus usa no dom da palavra, outro Deus usa, aleluia, na oração, mas você tem algo que Deus lhe deu. Deixe Deus lhe usar naquilo, aleluia, que Ele lhe deu, aleluia, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus fala sobre os talentos, que Deus distribuiu, aquele senhor distribuiu talentos, a um deu um, a outro deu dois, a outro deu três, e assim por diante. O que deu um somente foi rebelde, mas espera aí, eu só ganhei um. Mas quem foi que deu? Foi o Senhor. Quando eu aceitei Jesus, eu não pensava em ser pregador da palavra, em ser um evangelista, ministro da palavra de Deus. Não, pastor Samuel. Eu aceitei Jesus, sabe para quê? Porque eu achava que eu ia morrer no outro dia, e eu queria só a salvação. Eu queria só a salvação.
Aí Deus disse, você que se engana, eu vou te salvar, eu vou te libertar, eu vou te dar dons, eu vou te dar uma namorada, eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar emprego, eu vou te dar filhos, eu vou salvar a tua família, e ainda vou, aleluia, te usar para muitos. Que maravilha. Concluindo, porque as horas foram embora, meus queridos irmãos. Algumas lições que nós aprendíamos com Davi. Primeiro, ele não tinha medo do gigante. No Salmo 27, versículo 1, 2 e 3 está escrito. Ele dizendo que não teme. Ele também confiava em Deus. No Salmo 125, ele disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Conclusão, na nossa vida surgem muitos gigantes. E não é verdade? Surgem gigantes. Mas Deus quer que você vença o gigante. Diga aí para seu irmão que está ao seu lado, vença o gigante. Vença o gigante, minha irmã. Vença o gigante, pastor Saami. Deus quer que nós vençamos o gigante. Os gigantes muitas vezes da enfermidade, o gigante financeiro, do desemprego, o gigante contra a família, o gigante do medo, etc. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade. E que Deus abençoe a igreja e peça à igreja que continue orando por mim. Nosso irmão François, meu amigo, desde adolescente, somos amigos, glória a Deus. E fiquei feliz quando um certo ano encontrei ele na igreja, glória a Deus. Quero mandar aqui um abraço para minha esposa, a Jeane, para meus filhos, John Felipe, John Wesley e para Sara. E para todos os meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos, e que você possa, meu amigo, minha amiga, vencer o gigante. E a única forma de você vencer o gigante é entregando a sua vida para Jesus. Você que ainda não é crente, quer vencer o gigante da vida, quer vencer o gigante das drogas, quer vencer o gigante da bebida, quer vencer o gigante da enfermidade, quer vencer os gigantes que muitas vezes você não consegue enfrentá-los. Aceite Jesus como Salvador da sua alma e você vencerá todos os gigantes da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado.